Amém, irmão, amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Mais uma vez eu venho compartilhar a mensagem do Alimento Diário Herdeiros de Deus, semana 4. O título da mensagem é O Filho Herdeiro de Todas as Coisas. Gostaria de começar desfrutando Efésios, capítulo 6, do 12 ao 13. E diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Versículo 17 ao 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vemos o quanto precisamos apegar-nos cada vez mais à palavra de Deus e ter uma vida de oração. Somos frágeis grãozinhos, mas temos a espada do Espírito em nossas mãos, que é a palavra de Deus e a oração. Nunca abaixemos nossa cabeça diante de situações. Iremos ao ataque. Cada membro da igreja deve comprometer-se pelo menos 15 minutos de oração em cada dia, né? Durante o nosso dia. Temos que, por meio da oração dos muitos grãos de areia, conseguiremos frear a energia dessas ondas que se levantam contra as nações. Que nós possamos orar, tirar um tempo durante o dia, no nosso dia a dia, para estar orando, né? Para que nós possamos dispersar toda essa energia negativa do inimigo, né? Contra as nações. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 7, 8. Senhor Jesus. Apocalipse 3, 7, 8 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o versículo 10 ao 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor Jesus. Então, podemos até ter pouca força, mas para aqueles que guardam o nome do Senhor e sua palavra, há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Há uma promessa de que o Senhor nos guardará da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Aleluia! Podemos, por meio das nossas orações e das palavras da perseverança, vencer as forças malignas do mal e frear o avanço e as consequências das ondas. Senhor Jesus. Vamos ver Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens,
para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, a primeira característica de um sumo sacerdote é o fato dele ser constituído a favor dos homens para ajudá-los em seu relacionamento com Deus. Ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados de todos os homens, visto que são pecadores. Assim também o Senhor Jesus oferece sacrifícios por nós, para que sejamos aceitos por Deus e tenhamos comunhão com Ele. Graças a Deus, né? Vamos ver o versículo 2 desse mesmo capítulo. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, irmão, um sumo sacerdote precisa ser capaz de condoer-se de quem é ignorante, de quem erra. Por isso você não precisa ter medo de se achegar até Deus por se julgar um ignorante. Uma pessoa que sempre erra nas coisas concernentes a Deus. Não se preocupe, porque você tem o sumo sacerdote que pode ajudá-lo nessas situações. Um sumo sacerdote da ordem de Arão, por ser alguém rodeado de fraqueza, deve oferecer sacrifício tanto pelos seus pecados quanto pelos pecados do povo. Assim também a liderança das igrejas deve reconhecer suas próprias fraquezas e condoer-se dos irmãos nos momentos em que estiverem passando por dificuldade. Então, aqui nós possamos, né, ser esses que possam condoer dos irmãos, né? Ou seja, esteja disponível para suprir também os irmãos, né, em suas dificuldades. Senhor Jesus. E o versículo diz, Hebreus 2, capítulo 17 ao 18. Hebreus 10, capítulo 17 ao 18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Jesus. Então, ao cuidarmos de jovens, devemos comportar-nos da mesma forma. Reconhecemos que um dia já fomos como eles e possivelmente já passamos pelos mesmos conflitos e cometemos as mesmas falhas. Seguimos o exemplo deixado por Jesus. O Senhor conhece nossas fraquezas. Por isso, mesmo diante de nossas falhas, tem sido um misericordioso e fiel sumo sacerdote, que insiste em nos conduzir a Deus. Ele não abre mão de mim, nem de você. Por isso, não vamos abrir mão dos irmãos. Então, irmão, assim como o Senhor não abre mão de nós, né? Não abre mão de mim, nem de você, irmão. Então, nós também, irmão, não podemos abrir mão dos irmãos. Precisamos cuidar dos irmãos com amor, com carinho, suprir todas as suas necessidades. Que isso possa realmente arder em nosso coração, né? E que nós possamos ser realmente esses irmãos. Senhor Jesus. Hebreus 4, o versículo 14 a 16. Ó Senhor Jesus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa condoer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se tornou o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Esse é o diferencial. Ele também foi tentado e também experimentou a fraqueza humana, mas passou por tudo isso sem pecado. Por isso a palavra nos encoraja a chegarmos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Temos tal sumo sacerdote que nos pode ajudar em qualquer hora e em qualquer situação. Creia, confie. Agora podemos começar a compreender quem é o Filho de Deus. Percebemos que toda a obra de Deus foi feita pelo Filho. Ele criou o mundo e depois também a nova criação por meio de sua obra redentora aqui na terra. Graças a ele, depois de ascender aos céus, assentou-se à direita de Deus como nosso grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós para levar-nos à perfeição, para conduzir-nos à glória de Deus. Então, graças a Deus, que nós temos um sumo sacerdote à direita do Pai, né? Intercedendo por nós, né? Para que nós possamos realmente se tornar perfeito e para que nós possamos ser introduzidos na glória de Deus. Glória a Jesus, né? Vamos ver Hebreus capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de Deus, quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, por mais que tenham havido tantos profetas de Deus no Antigo Testamento, e ele tenha usado tantas maneiras de se comunicar com seu povo, agora seu falar é pelo Filho. Deus Pai constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus Pai honra absolutamente ao Filho. E você? Vamos crer e confiar em Jesus. Irmão, o caminho hoje é confiar no Senhor Jesus, né? Ele realmente somos filhos de Deus, não precisamos realmente crer que vamos herdar tudo o que o Senhor tem para nós, né? Por meio do Filho Jesus, o Filho de Deus que é Jesus. E vamos ver João, o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao versículo 1 e o 18. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 1 do Evangelho de João diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o 18: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o termo verbo nesse versículo, do grego logos, significa palavra. Para que serve uma palavra? Para comunicar e expressar algo. Quanto mais conversamos, mais revelamos quem nós somos. A palavra é Jesus e ele nos revela a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por um lado, o primeiro versículo do Evangelho de João afirma que a palavra Jesus estava com Deus.
e por outro afirma que Jesus era Deus. Ao mesmo tempo em que observamos que Deus, Pai e o Filho são distintos, a Bíblia nos revela que são um só. O Pai está no Filho, o Filho no Pai. Além disso, o Espírito a substancificação do Filho é a substanciação do Filho. Desse modo, eles coexistem de eternidade a eternidade e partilham de uma unidade plena que chamamos de coinerência, em que um habita dentro do outro. Precisamos de espírito de sabedoria e de revelação para compreender essa realidade espiritual. Senhor Jesus. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10 a 11. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Senhor Jesus. E João 17, versículo 11 diz: Já não estou no mundo, mas ele continua no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. E João 17, 22 diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos. Senhor Jesus, então, irmãos, para participarmos desta unidade maravilhosa, que como a mente humana não conseguiremos entender nem explicar, que Deus está nos chamando. Nós podemos ser um, como o Pai e o Filho são um. Então, graças a Deus, nós podemos ser um como Deus e o Filho é um, e como o Senhor Jesus é um com o Pai. Nós também podemos ser um com o Pai e com o Filho. Graças a Deus, né? Senhor Jesus. Vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Senhor Jesus. Como nós já lemos, diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Senhor Jesus. Então, irmão, o Evangelho de João ainda nos revela que o Senhor Jesus, como a palavra, se encarnou e habitou entre nós. O original grego da palavra habitar é tabernacular, isto é, armar tenda. Jesus já existia desde a eternidade passada, mas somente quando ele foi corporificado, desceu à terra, é que revelou Deus aos homens. Algumas escolas teológicas defendem que Jesus surgiu somente no momento em que nasceu de Maria. De acordo com a Bíblia, isso está errado. O que ele não tinha na eternidade era a experiência da humanidade. Ao armar seu tabernáculo entre os homens, por meio de Jesus, Deus revela que deseja habitar com o homem. Então, graças a Deus, hoje, o desejo do Senhor é habitar com o homem, né? Que nós possamos permitir que Deus habite em nós, né? Conosco. Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 18, né? Do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz:
Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor Jesus. Então, Jesus, antes da fundação do mundo, o Filho unigênito, o único de Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas é o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas depois que ele se encarnou, participou da humanidade, armou tenda entre nós, seu desejo é conduzir-nos também para dentro do Pai. Após Jesus morrer e ressuscitar, sua humanidade, natureza humana, adquirida em sua encarnação, foi admitida para dentro de Deus. Deus Pai o admitiu com o Filho de Deus. Aí ele se tornou filho primogênito de Deus, o primeiro de milhares que viriam depois. O que precisamos fazer agora? Crer e permitir que o Senhor Jesus nos conduza para dentro do Pai. Por isso Jesus veio à Terra, com um tabernáculo, fazer a obra da redenção, a fim de inserir-nos nele e assim nos fazer participantes desse relacionamento perfeito entre ele e o Pai e o Espírito. Conseguiremos imaginar o que está dentro dessa tenda? Dentro do Pai, do Filho e do Espírito? Isto é verdadeiramente a felicidade. Jesus quer conduzir-nos a participar de tudo isso. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Provérbio, vamos ver Provérbio, capítulo 8, versículo 22 a 23. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Provérbio capítulo 8, versículo 22 a 23 diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Senhor Jesus. Então, aqui o texto se refere ao Filho como a sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, lemos que Jesus é tanto a sabedoria necessária para a elaboração do grande projeto divino, como também o poder de Deus necessário para a sua execução. Jesus foi tudo isso para Deus na criação. A criação do mundo foi planejada, arquitetada e também executada pelo Filho, sob o comando do Pai. Glória a Jesus. Né? Vamos ver o que diz o versículo 27 e 34 desse mesmo capítulo de Provérbios. Senhor Jesus, quando ele perseverava aos céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fechava ao mar e seu limite, para que as águas não transbordassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dias após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Senhor Jesus. Então, e o Evangelho de João 14, versículo 2 e 3 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus. Então, o Filho era as delícias do Pai, e além disso, também se alegrava perante o Pai em todo o tempo. O Pai era a alegria do Filho, e o Filho era o prazer do Pai.
Quando Jesus disse que nos estava preparando um lugar, sabemos que esse lugar será dentro do Pai. Agora compreendemos melhor que Ele nos está conduzindo a participar dessa vida plenamente alegre e jubiloso com Deus. Portanto, queridos irmãos, não fiquemos meramente aqui na terra para um dia irmos para o céu. Uma vez que cremos em Cristo, iniciou-se em nós o processo de preparação para tornar-nos qualificados a ser introduzidos na glória do Pai. Deus nos convida a participar desse relacionamento maravilhoso, dessa espera de amor e de felicidade, e a nos introduzir naquilo que só podemos definir com uma única palavra: perfeição. Estamos sendo convidados e preparados para participar da perfeição de Deus, Pai e Filho e Espírito. Graças a Deus, que nós estamos sendo preparados para participar da perfeição do Pai, do Filho e do Espírito. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor Jesus. E Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, Deus fala, as coisas acontecem. Por isso, este versículo afirma: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não importa qual a situação em que, porventura, você se encontre, seja a carência de amor em seu casamento, seja a falta de vigor em sua vida espiritual, seja o fato de estar sem disposição para ler a Bíblia, seja faltar-lhes a ousadia para dizer às pessoas: posso orar por você? A palavra proferida por Jesus é que traz à existência as coisas que não existem. Apegue-se com mais a firmeza à palavra do Senhor. Elas vão mudar sua vida, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, que nós possamos apegar com mais firmeza a palavra de Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós apegando com a palavra de Deus, a nossa vida vai mudar, certamente, irmão. Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servos, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus.
Então, na parte final do capítulo 1 de Hebreus, versículo 3, lemos: Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isto quer dizer que o Filho se humilhou e se esvaziou, deixou sua glória do céu para se tornar um homem e fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu a Deus, Pai, e morreu na cruz para nos conceder o perdão de nossos pecados e nos resgatar para Deus. Por isso Deus o ressuscitou. Assim Jesus se tornou o autor da nossa salvação. Graças a Deus, né? Jesus se tornou o autor da nossa salvação, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. Senhor Jesus. Hebreus 9, 14. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 9, 14 diz: Muitos mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. E Hebreus 7, 27 diz: Que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 12, do 27 a 28. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a redenção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo-nos um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Senhor Jesus. Então, irmão, tudo o que fez em carne, Jesus ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Isso quer dizer que toda a sua obra e realizações foram inseridas na eternidade e valerão para todo sempre. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, lemos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No tempo, ele foi morto há 2000 anos, mas como tudo isso foi oferecido pelo Espírito Santo Eterno, está disponível tanto na eternidade passada quanto na eternidade futura. Podemos entender agora as passagens do livro de Hebreus que afirma que o Senhor realizou a redenção de uma vez por todas. Baseado nesse fato, ao olhar para o sangue de animais derramado durante do Antigo Testamento, Deus se levantava da obra de redenção de Cristo. Deus se lembrava da obra de redenção de Cristo, que já estava disponível na eternidade passada, porque havia sido oferecida por Jesus pelo Espírito Eterno. Por isso é que os pecados naquela época podiam ser cobertos, mas ainda não eram retirados. Ó Senhor Jesus. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, o sacerdote do Antigo Testamento oferecia vez por vez os mesmos sacrifícios de animais, mas o pecado não era removido, apenas coberto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando Jesus morreu e derramou seu sangue, ele removeu de uma vez por todas nossos pecados. João Batista, assim que viu Jesus pela primeira vez, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui não lemos que cobre o pecado do mundo. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de uma vez por todas do nosso pecado. Querido irmão, você carrega alguma culpa pelo que fez no passado? Ainda sofre por erros e falhas cometidas? Creia, uma vez que se arrependeu e aplicou o sangue do Senhor em sua vida, Deus já não se lembra mais do que você fez, pois toda a mancha de seu passado já foi retirada de uma vez por todas por nosso amado Senhor Jesus. Isto é simplesmente maravilhoso e libertador. Espero que você se sinta daqui para frente mais aliviado e leve. Não carregue suas falhas nas costas. Jesus já o aliviou desse peso. Não duvide, apenas creia. Então, Jesus ele tomou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, nossas negligências, né? Que nós possamos crer realmente, né? E tirar esse fardo do nosso ombro. Ele nos aliviou, né? O Senhor Jesus pagou esse preço por nós, Senhor. Graças a Deus, né? E vamos ver o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Capítulo 17 do Evangelho de João diz: Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30. E eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ó Senhor Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 e 18 diz: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou de se eu falo por mim mesmo. Quando fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a própria glória, a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Senhor Jesus. Então, o Pai é a origem e o carimbo. Se o Pai é a origem e o comando. Se o Pai para, o Filho para. Se o Pai trabalha, o Filho trabalha. Essa é a relação entre o Pai e o Filho. O Filho não faz nada sozinho. Ele não fala nada por si mesmo. Não tem sua própria doutrina. Não tem seu próprio ensinamento. Nem mesmo seu próprio julgamento. Além de não procurar sua própria glória. É por esse caminho que devemos andar. Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo enquanto ele vivia aqui na terra. Sejamos simples e em tudo obedeçamos ao nosso Pai. Ó Senhor Jesus,
que nós possamos ser esses que obedecem ao Pai, o falar do Pai, né? Temos print e obedecer o falar do Pai, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 13. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, graças a Deus Ele nos libertou da autoridade das trevas. O mundo está sob a influência de castas de anjos caídos e demônios que se organizam de forma heróica e nós estávamos sujeitos a esses poderes. Mas graças a Deus, um dia, quando confessamos a Jesus como nosso Senhor, Deus nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso já seria motivo para passarmos nossa vida louvando a Deus e engrandecendo o seu nome. Ele, porém, fez mais, concedeu-nos o perdão do nosso pecado, que alívio. Hoje podemos viver livres da influência dos principados e potestades, e além disso, libertos da prisão de todo peso de pecado. Graças a Deus que nós fomos libertos dos poderes das trevas e da potestade. Hoje nós estamos aliviados, né? Graças a Deus, né? Ele também nos libertou do pecado. Glória a Jesus. E vamos ver o versículo 15 a 17, ainda de Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus. Então, este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, além de ser o primogênito, Jesus, pelo seu poder, criou todas as coisas, não só a do céu, como a da terra. Ele foi instrumento usado pelo Pai para criar tudo. E, na verdade, Deus Pai criou tudo para Jesus e seu herdeiro. Tudo é para o Filho, inclusive você, querido irmão. Deus o criou para ser parte da herança de Jesus. Isso não é maravilhoso? Além disso, ainda vemos que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Apesar de ter nascido como homem há 2000 anos, Jesus, como Deus, já existia desde a eternidade passada. Além do mais, sem ele, simplesmente não existiríamos.
Nele tudo subsiste, isto é, tudo se sustenta e passa a existir. Toda a nossa vida, fôlego e existência depende do Filho de Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Ó Senhor Jesus. Nossa, vamos ver o versículo, ler o versículo 18 desse mesmo capítulo aí, né? Vamos novamente, né? Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter, todas as coisas ter a primazia. Senhor Jesus. Então, Cristo foi criado, criador da velha criação e agora nos é revelado como criador da nova criação. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito entre os mortos, porque foi o primeiro a ressuscitar. Por isso, não temos outra atitude a tomar senão dar-lhes toda a primazia, quer seja em casa, no trabalho, como amigos, e a ele damos o primeiro lugar. O Senhor quer encabeçar todas as coisas, a começar pela nossa vida e nossa casa, enchendo-nos assim com sua vida abundante. Deus vai encabeçar a igreja, começando por sua casa, e isso é a maior bênção que podemos conceder à nossa família. Estamos sob o encabeçamento de Filho de Deus. Assim estamos protegidos e nenhum principado ou potestade tocará em nossa casa. Estaremos seguros. Essa é a certeza de que uma vida plena de felicidade, né? Pois nele temos acesso a toda a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ver Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, tudo isso foi necessário para compreendermos o restante do primeiro capítulo do livro de Hebreus. O versículo 4 diz que Jesus se tornou superior aos anjos, mas ele não foi sempre superior a estes. Na verdade, quando ele veio à terra como homem, Deus o fez menor do que os anjos. Depois que teve um viver humano perfeito, morreu pelas coisas, pelos nossos pecados e sofreu pelo Espírito eterno. Na ressurreição, Deus Pai o gerou como Filho de Deus. A humanidade perfeita de Jesus foi recebida na eternidade. Assim ele se tornou o sumo sacerdote para sempre, que está ministrando no céu em nosso favor, para finalizar a obra de Deus em nós e nos conduzir à glória, inserindo-nos ao Pai. Glória a Jesus, Senhor Jesus. Vamos ver Hebreus 1, capítulo 4 a 8. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 1, capítulo 4 a 8, né? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho,
eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, e ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Centro de equidade e o centro do seu reino. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, foi na ressurreição que Deus Pai o recebeu como filho, Jesus, tendo em si a humanidade, foi recebida na glória do Pai como filho primogênito de Deus, abrindo o caminho para todos nós. Mas precisamos lembrar-nos de que Jesus também é Deus. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Filho é Deus e reinará para sempre. Graças a Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 10 a 13 desse mesmo capítulo. Ó Senhor Jesus. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles prevalecerão, tu, porém, permanecerá. Melhor, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse, assente-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Ó Senhor Jesus. Então, Jesus reina com justiça. Apesar de hoje sofrermos com a corrupção de Satanás e seu reino de iniquidade, mas a graça a Deus é por isso que, mesmo que o Filho tenha participação de toda a criação de Deus, como a sabedoria, como arquiteto, como o executor de tudo o que ele fez, ainda assim, esse velho céu e a velha terra, corrompidos pela injustiça, passarão. Tudo vai passar, mas o Filho é o mesmo e os seus anos jamais terão fim. Ele está assentado à direita de Deus, apenas aguardando que todas as coisas sejam postas debaixo de seus pés e todos os inimigos derrotados. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Apocalipse 20, 6. Diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Senhor Jesus. Então, a ação da Igreja estabelecerá o reino do Senhor na terra. Sejamos fortes e ativos na obra do Senhor, pois temos
de apressar o reino de nosso Salvador, para que seu reino de justiça venha a nós. Temos tudo para nos preparar para esse dia em que seremos glorificados e reinaremos com Ele. O viver da igreja, a palavra profética, um grande sumo sacerdote que vive e intercede por nós e até mesmo os anjos que ministram a nosso favor. Não se atemorize diante dos acontecimentos que já prenuncia os sinais do fim dos tempos. Vamos marchar como um exército de vencedores, tomar posse da boa terra de Canaã e entrar no descanso de Deus, que será para nós o milênio. Nesse descanso, a porção dobrada da bênção e sacerdócio e a realeza estão preparados para nós, os vencedores. E para terminar, irmão, vamos ler mais um versículo, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ó Senhor Jesus! Então, depois do milênio, habitaremos pela eternidade com Deus. Deus convidou o homem para participar de sua unidade, de sua glória, de sua convivência, de seu relacionamento. Esse Deus, então, na eternidade futura, será o nosso Deus com os homens. Portanto, vamos alegrar-nos e encorajar-nos. Apesar de passarmos por momentos difíceis na terra, temos de olhar para onde estamos sendo conduzidos. Nós habitaremos para sempre com o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, que nós possamos, não levar em consideração as dificuldades, os problemas, mas focar no alvo, que é reinar com Cristo, que é realmente morar com o Senhor na eternidade, vindoura. Que nós possamos ser esses vencedores, que nós possamos colocar diante do Senhor toda a nossa dependência, e não ficar desanimado, que nós possamos perseverar com esperança e com muito entusiasmo diante do Senhor. Jesus é nosso Senhor, irmão. Afaste do Evangelho de Cristo, que trouxe a nós o Espírito. Irmãs, Deus nos chamou pela graça e revelou no seu Filho, por meio do seu Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Crescerá e com isso o fruto dareis do Espírito.
vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Deus no Espírito. Senhor, inclina os teus ouvidos e faz-nos jovens em Cristo, que vivam para Deus no Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,